Acredita que você pode aprender sim e que ninguém nasce sabendo tudo. Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, né, eu não vou falar sobre cabelo, eu vou falar sobre os meus erros no cursinho pra poder, né, transmitir pra vocês que, tipo assim, nem tudo é sucesso e ninguém me fala do fracasso, né? Então eu vou começar do começo e desculpa, gente, se não está, tipo, muito claro, porque eu tô na casa do meu namorado aqui, não tem luminária nem nada pra eu iluminar a minha cara. Mas enfim, eu vou começar assim do começo, tipo, vou contar toda a história e falando dos meus erros. Primeiro, desde os meus 11 anos, hoje eu tenho 18, eu quis fazer medicina, eu decidi que eu ia fazer medicina e isso era o meu sonho e eu sabia que eu ia ter que estudar muito e, tipo, eu sempre soube tudo que eu tinha que fazer, né? Entre aspas, tipo, eu sabia que eu tinha que estudar, estudar, estudar. E não é mentira, eu tive mesmo depois que estudar, estudar, estudar. Então, né, eu fiz um plano com 11 anos pra passar em medicina. Aí, beleza. Como meus pais não tinham, assim, tanto dinheiro, eu falei pros meus pais que eu não queria mais fazer a escola particular e aí eu ia fazer a escola técnica de São Paulo pra poder pagar meu cursinho. Né? Então, isso foi super planejado. Aí eu fiz o vestibular, né, o vestibulinho da escola técnica, eu passei. Fiz os 3 anos do ensino médio e eu sabia que eu ia sair com meio que uma deficiência, porque, gente, embora a minha escola tenha sido muito boa, não se compara a uma escola particular. Não tem como comparar, não tem nem como competir com uma escola particular. Mas eu sabia disso e eu pensei, não, mas aí eu vou estudar no ensino médio, né? E aí, quando eu fiz 15 anos, né, que eu entrei na escola, eu sabia que eu tinha que estudar, gente, mas parece que quando a gente tá no ensino médio, a gente acha que o vestibular nunca vai chegar. E esse foi o meu primeiro erro. Então, se você tem aí os seus 15 anos, 16, você tá no ensino médio, cara, a minha dica é estuda sim pro vestibular, porque vai chegar. E quanto mais tempo você estudar, você fazer de treineiro, mais experiência de prova você tem. E é um aprendizado. E no terceiro você só revê as coisas. É muito mais fácil do que você tem que ver tudo no terceiro ano pra fazer uma prova que você talvez nunca tenha feito. É um esquema totalmente diferente, a pressão e tal. E quando você treina o vestibular, você já treina a lidar, assim, você aprende a lidar com a pressão. E a gente acha, assim, que o vestibular nunca vai chegar. E chega, né? Aí eu tava no terceiro ano, eu fiz, né, a prova, fiz todas. Eu fiz a FUVEST, a Unicamp, a Unesp e o Enem. Eu não fiz, tipo, todas que eu fiz no cursinho, mas eu fiz essas 4 principais de São Paulo. Eu só não fiz a Unifesp, porque olha o conhecimento da menina tinha. Eu achei que a Unifesp era com a nota do Enem e pronto, mas não, você tem que fazer vestibular, né, pra Unifesp. Enfim, eu fiz, né, o vestibular. E o único que eu tinha feito já era o Enem, que eu fiz desde 2016, né? Eu fiz 2016, 2017, 2018. E provavelmente, infelizmente, né, vou ter que fazer o 2019. Ai, mas acontece, gente, tipo, embora eu queria passar, né, todo mundo quer, mas assim, é muito concorrido medicina, né, que eu tô prestando pra medicina, é muito concorrido e eu já esperava não passar no primeiro ano de cursinho. A média de cursinho, assim, no meu cursinho é 2 a 3 anos, então eu estou ainda dentro da média, e eu não passei, mas assim, eu cometi vários erros de estudos durante todo esse tempo. Eu comecei a estudar pra valer em 2017, eu assinei o Descomplica, e gente, esse vídeo não é patrocinado, eu só tenho tipo 60 inscritos, né? Então esse vídeo não é nada patrocinado. Eu assinei o Descomplica e, tipo, me ajudou muito. Porque em 2016 eu tirei 440 na redação. Eu fui muito mal na redação. E em 2017 eu já tirei 700 na redação. Então, assim, o Descomplica, principalmente pra redação, me ajudou demais. E em 2018 eu tirei 940. Então, se vocês quiserem, assim, que eu faça um vídeo de como eu aprendi a fazer redação, porque vocês viram que eu aprendi a fazer redação. Eu não nasci sabendo fazer redação, gente. Eu fui de 440 pra 940. Tipo, eu ganhei, tipo, eu aumentei em 2 anos 500 pontos. É muita coisa. Mas, enfim, eu estudei. Só que em agosto de 2017 o meu avô faleceu. E depois disso eu não consegui mais voltar ao foco, eu não consegui estudar de novo, eu não tinha aquele foco mais que eu tinha, sabe? Eu ia estudar e por ser no Descomplica, por ser uma plataforma online, né? Eu acabava entrando em outras coisas, me distraindo, falando no telefone, no WhatsApp. E aí foi um erro também, né, gente? Porque o celular atrapalha muito. E se você estuda em casa, gente, tenta ao máximo você não entrar no Facebook, não entrar no Twitter e nas outras redes sociais, porque
é muito tentador, principalmente quando é uma aula que você não gosta, que é uma coisa entediante, porque, embora eu goste muito de estudar, gente, eu sou uma pessoa super estudiosa, eu sempre fui, eu sempre gostei de estudar, mas eu gosto de estudar o que eu gosto de estudar, né? Tipo assim, eu odeio física, eu não suporto estudar física. Me dá pra estudar física 30 minutos, eu vou achar que eu tô no inferno. Agora, se me dá biologia pra estudar 5 horas, eu estudo tranquilo. E eu gosto muito de estudar, eu gosto de aprender. Só que quando a gente se depara com uma matéria que a gente tem mais dificuldade, que é no meu caso física, a gente não gosta tanto de estudar aquilo, porque a gente tá de cara com uma dificuldade, a gente tá de cara com um erro, com vários erros, né? E foi o que aconteceu comigo em 2018, que é o primeiro erro, assim, o primeiro não, é o segundo erro que eu cometi, aí já no cursinho. Então, assim, eu entrei no cursinho e começou, né, foi uma rotina totalmente diferente, foi super difícil pra mim. Nossa, é uma coisa totalmente diferente da escola, né? Que você não tem que estudar, você estuda, tipo, em véspera de prova. E no cursinho, você sabe que você está estudando pro vestibular. Então, tipo assim, a sua prova, você está estudando pra uma prova em fevereiro, só que é uma prova que vai acontecer em novembro. Então, tipo assim, parece também que nunca vai chegar, mas chega, chega. E, então eu entrei nesse cursinho, né? E aí eu fui lá e comecei, né, a estudar com o pessoal. E eu tive muita dificuldade em matemática e em física. Só que assim, ao invés de eu insistir na dificuldade, que é a minha dica, insista na dificuldade, gente, porque se tá difícil é porque você não sabe, você não domina aquela matéria. Então, quando eu via que eu errava, eu queria, tipo assim, fingir que eu nunca vi aquilo, não vai cair na prova, sabe? Tipo, nada vai cair. Se fosse depender de mim, não ia cair matemática e física nas provas, né? Caiu. E aí eu não queria enfrentar essa dificuldade, sabe? Eu queria fingir que eu não sabia mesmo. Tipo assim, eu queria jogar a dificuldade pra debaixo do tapete, gente. Então não façam isso, porque a gente só erra. Quer dizer, a gente só acerta errando. E quando você tem essa dificuldade, você tem que entender por que você não tá conseguindo acertar, o que tem de errado ali, que você não tá conseguindo captar, porque quando a gente vai rever o que a gente não consegue fazer, a gente aprende melhor. E aí foi isso que aconteceu. Então, assim, eu errava física, eu não ia procurar ver o que eu errei. Eu falava, não, deixa, eu vou fazer outra coisa, vou estudar história, vou estudar redação, mas eu não vou estudar mais física porque eu não acerto física, então eu chuto na hora da prova. Então esse foi o meu primeiro erro, né? E é sempre assim, insista no erro, gente, porque se você não sabe, né, não vai acontecer um milagre na hora da prova e você vai clarear sua mente e saber tudo aquela hora, tipo, nossa, agora eu sei tudo, antes eu não sabia nada. Outra dica que eu tenho, né, que foi um erro meu, foi não acreditar em mim. Gente, a confiança, assim, ela é uma coisa muito importante, muito. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu nunca ia aprender matemática, que eu nunca ia aprender física, que nem valia a pena tentar. Aí eu desistia, aí isso intercala na segunda dica, né, que não dava pra aprender, eu não sabia, sei lá, faltava neurônio na minha cabeça que eu não sabia, porque eu resolvo o exercício mais difícil de química, agora o básico de física não consigo. E é isso que eu tenho também pra falar pra vocês, gente. Acredita que você pode aprender sim e que ninguém nasce sabendo tudo, ninguém é 100% em todas as matérias. Você não vai ser 100% em história, geografia, biologia, química, física, matemática. Não dá, gente. Você vai ter dificuldades. Tem gente que tem dificuldade em história, tem gente que tem dificuldade em redação, tem gente que tem dificuldade em matemática. Tem gente que tem dificuldade em química e você não vai ser diferente, você vai ter uma dificuldade, só que você tem que acreditar que você consegue superar essa dificuldade, que você consegue aprender. Então, assim, se não tá dando certo o método que você tá estudando, muda o método, vê o que que tá dando errado. Então, por exemplo, pra mim, o que eu tô vendo agora que eu fiz de errado nisso, foi que eu colocava, por exemplo, pra estudar 1h30 direto matemática e física. E pra mim isso não dava. Porque 1h30 estudando o que você não gosta já é difícil. Ainda mais matérias de exatas, que é maçante, né? Você, tipo assim, você tem uma teoria muito pequena pra uma prática muito grande. Então, você fazer 1h30 exercício de matemática direto, gente, quase ninguém aguenta. Então, esse ano, o que eu pretendo fazer? Se eu fizer cursinho, né? Que eu acho que vai acontecer. Eu pretendo dividir, né? Por exemplo, estudar meia hora matemática, e depois estudar alguma coisa que eu tenho mais afinidade, e depois estudar meia hora de novo, até completar 1h30, 2 horas, né? Que é a média, que você tem que estudar uma matéria que você não gosta, é de 1h30, 2 horas. E matérias, né? É assim pra mim, né, gente? Porque assim, cada um é cada um. Mas pra mim, as matérias que eu domino mesmo, eu estudo meia hora, e as que eu tenho uma dificuldade um pouquinho maior, mas não uma coisa, tipo, horrenda, que eu não consigo responder quase nada, eu deixo 1 hora, ou o que as principais, né? Que caem mais, que pesam mais pra medicina, que no caso é química e biologia, eu deixo 1 horinha também pra estudar.
Outro erro que eu cometi foi só estudar, só insistir no que eu gosto, estudar, tipo assim, eu fazia o mais difícil do que eu gostava, eu fazia todos os níveis de exercício e nada que eu não gostava. Então vocês perceberam que eu realmente estudei só o que eu gostava, né, gente? E assim, é horrível. No final, você vê aquilo. Tá, outro erro foi não pensar no amanhã. Tipo assim, como assim, né, Isabelle? O que aconteceu? Eu estudava pensando no vestibular. No vestibular. Então, eu não estudava pra aprender. Eu estudava pensando ali no vestibular, lá na frente. Então, por exemplo, a gente tava em março, eu tava em novembro. Então, assim, gente, viva um dia de cada vez e aprenda um dia de cada vez. Porque se você ficar olhando só pra frente, quando aquela frente chegar, você não vai saber o que fazer, você vai entrar em pânico. E foi o que aconteceu comigo. Eu tive um ataque de pânico durante o Enem. E foi a prova que eu fui melhor, né? Não sei porquê. Acho que foi porque eu praticava mais tempo o Enem. Mas foi o que aconteceu, então eu me desesperei. Então, gente, vocês têm que ter calma, sabe? Tipo, estuda. Hoje é segunda, estuda pra aprender segunda. Amanhã é terça, então amanhã, na terça-feira, você vai estudar pra aprender mais terça-feira. E o vestibular, deixa pra frente. E não fica, tipo, pensando toda hora naquilo. Tá? Então, viva um dia de cada vez. E a outra, que acho que foi a pior, sim, que eu fiz, que a pior coisa que eu fiz, foi estudar pra acertar e não pra aprender. Então, tipo assim, por exemplo, eu vou dar os exemplos com matemática e física, porque foi onde eu tive muita dificuldade, onde realmente foi o motivo de eu não ter passado, foi matemática. Física não, porque o Enem, ele engloba, né, biologia, química e física, mas matemática foi a minha menor nota, que eu fiquei com 500 e pouco. E aí, foi assim, e a matemática ainda no Enem é onde você mais consegue ponto, né, porque é muito valorizado. Mas, enfim, eu estudava pra acertar e não pra aprender. Então, por exemplo, eu tava com um exercício de matemática. Eu fazia, eu não conseguia, eu chutava. Se eu chutava e acertava, eu nem dava mais bola pra ele, assim, eu nem ficava mal por não saber resolver aquilo. E não é assim, gente, você espera que você vai chegar no vestibular e você vai ter essa sorte, você vai contar só com essa sorte. E é claro, o vestibular também é sorte, gente, eu não vou mentir, é sim sorte, você ter um bom chute, porque você não vai saber todas as questões e você tem que acertar isso, que você não vai ver tudo que vai cair no vestibular, porque ninguém sabe o que vai cair no vestibular. Então vai ter aquela questão que você vai chutar. Só que assim, você vai contar que você vai chutar as questões de uma matéria inteira, tipo assim, na FUVEST cair acho que 10 questões de matemática, você vai contar que você vai acertar os 10 chutes. Então assim, gente, você tem que estudar pra aprender, não pra acertar. Acertar é consequência. Então, assim, você erra, você vai ter que ver o que você tá errando, que é o que eu falei. Insista naquele erro e veja por que você tá errando. Porque quando você sabe o porquê você tá errando, você vai ficar muito mais atento, né, pra consertar esse erro. Então, nos outros exercícios, sei lá, tô errando o sinal. Então, quando você for fazer outro exercício, você vai super prestar atenção no sinal e não vai errar mais. E quando a gente acerta e pronto. Então, tipo assim, gente, não aceite o chute quando você tá estudando. No vestibular é diferente. Aí no vestibular que tiver que chutar, chuta. Mas enquanto você estiver estudando, não aceite chutar, tá? Em nenhuma matéria. Isso é bom. Procura saber o que está acontecendo. E você se respeitar e respeitar o seu limite também. Porque assim, eu acho que nada vale a sua saúde mental. Nada. E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a ter crise de ansiedade, eu comecei a desenvolver ansiedade. Eu já era ansiosa, só que assim, eu consegui desenvolver uma coisa descontrolada de ansiedade, porque eu não respeitei o meu limite. Então assim, gente, não adianta você falar, mas o fulaninho estuda 15 horas por dia e eu só estudo 10. Gente, isso é muito relativo. Às vezes o fulaninho estuda 15 horas e só se concentra 10 também, e ele tá estudando 5 horas à toa. Então você tem que se respeitar, você tem que entender que você não vai conseguir ser 100% todo dia, que você não vai conseguir estudar tudo que você quer em um dia só. E a gente tem que respeitar isso, gente, porque chega uma hora que a gente tá estudando tanto que a gente não absorve nada. Então nessa hora você nem tá estudando, você está perdendo tempo. Então pense um pouco, sabe? Para um pouco, respira. Se você quiser ir pra casa, não tem problema. Se você não quiser estudar um dia, gente, um dia não vai fazer diferença no seu vestibular. Descansa e respeita a sua saúde mental também. Então, descansa, tenha lazer, porque foi o que eu perdi muito no cursinho, que eu senti muita falta de não aproveitar. E eu acho que são só essas dicas, assim, os meus erros, né? Dicas/erros que eu cometi durante o meu ano de vestibular. Eu vou fazer o vestibular de novo, né? Vou fazer cursinho de novo, vou começar do zero.
Mas, se você gostou, se você tá nessa fase de vestibular, comenta aí. Se você quer outro curso que não seja medicina também, comenta aí, porque todo curso é válido, não é só medicina. E se você gostou de alguma dica ou tem algum erro aí também que você cometeu no seu ano de vestibular, comenta aí. E se você gostou, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo e se inscrever no canal pra eu ver que vocês também querem ver vídeos de estudos, né? Porque eu sou uma pessoa que estuda bastante, né, no cursinho. Então é isso, um beijo e até a próxima!